Olha, gente, aqui. Hoje mudei um pouco de cenário. Não é porque a gente tá sempre na frente daquela tela, daquele televisor ali. Tô aqui na minha bagunça, das minhas criações, dos meus livros e blog, blá blá blá. E aí tem um monte de coisa que eu assisto daqui mesmo do computador. Bom, eu queria falar de amor de mãe, que é um tema universal. E aí acho que escolhe mesmo essa coisa de temas universais, porque não pensando exatamente na exportação, mas também é um caminho legal para a novela fazer carreira lá fora. A gente começou agora aí quer dizer, estamos falando desse momento, é sempre importante dizer em que momento a gente está contando essa história. A gente está aqui no comecinho de Amor de Mãe, primeira novela da Manuela Dias para a faixa nobre, para tudo, né? A primeira novela mesmo dela como titular, já estreando às 9 da noite. Ela diz que não tem essa paz, esse sossego de estar relaxada. Mas enfim, tá e encarar o desafio, e para mim nessa primeira semana tá encarando super bem. Já tem aí algumas notas falando sobre queda de audiência, porque a Dona do Pedaço, além de ser uma novela que fez uma audiência muito boa, tem esse lastro aí do último mês, que a gente sempre tem essa mania de fazer esse paralelo. Será que a novela vai cair a audiência, não vai cair a audiência? Claro que um final de novela sempre tem muito mais. Já tem aí algumas comparações com a primeira semana da Dona do Pedaço. Só que é o seguinte, gente, não há comparação nos outros termos, né? A gente não pode fazer uma comparação só de números, se nos outros termos as comparações são tão díspares, tão distantes, tão discrepantes. A gente tem uma história com diálogos muito mais estruturados. Com todo respeito ao Valcírio, acho que é um caminho que ele toma, sabe? Entregar um produto mastigado para o público. Tem um público muito interessado também em chegar a esse horário em casa e dizer não quero pensar em nada. Mas eu lamento um pouco que uma novela, um produto com um alcance tão grande de público, não aproveite essa janela para fazer para discutir alguns temas, não no sentido de discussão, mas de levantar uma bola para reflexão. Eu acho que a Amor de Mãe tem levantado essa bola. A Dona do Pedaço teve algumas coisinhas assim que foram levantadas, mas de uma maneira talvez mais mastigada, como eu disse. E a Manuela tem entregado, José Luiz Villamarim tem um trabalho de direção muito legal aí. O primeiro capítulo teve uma cena de um plano contínuo, né, do Juliano Casarré caminhando embaixo de um viaduto com vigas, com moto, com trânsito, cruzando personagens importantes da história que a gente já conhecia e que o público, e que ele personagem, o personagem Magno, né, do Casarré, não conhecia. Eu acho que tem uma referência aí para mim de Shortcuts, que é Robert Altman. E tem também a própria série Justiça da Manuela, que foi exibida aí 2 anos atrás, com a direção do Villamarim. Foi um produto maravilhoso, a gente aplaudiu a beça. E aí nesse primeiro capítulo tinha essas referências muito interessantes. Então o que eu digo sempre? Que às vezes 42 pontos de audiência não são tão relevantes como 30, 35, 32 pontos, sei lá, de uma audiência mais engajada, mais interessada, mais pensante, e talvez até com mais engajamento no sentido prático, né, de discutir isso no Twitter. Engajamento quer dizer o índice de citações no Twitter nem sempre quer dizer que a novela vai super bem, às vezes é só uma avalanche de zoações, né, de memes, de deboche. E eu acho que a gente tem conseguido abrir o Twitter e encontrar também algumas coisas que são consequência dessa reflexão da história. Então, só posso dizer que estou torcendo muito para que aconteça, porque a questão da professora, que é vista ali pela ótica da Jéssica Ellen, né, uma das filhas da Lourdes, Regina Casé, é brilhante, está demais, está incrível. Não, eu digo assim que você tem provoca uma identidade no público menos abastado e provoca uma empatia. Eu quero crer que provoca uma empatia no público mais abastado, que não consegue enxergar como é distante da sua vida, a vida de uma mulher que acorda antes da luz nascer, como disse a personagem da Jéssica, aí que eu estava citando, a professora, que é a Camila, né? E a aula dela é uma coisa que remete à série Merli, que a Netflix trouxe para cá, a série catalã, com um pouco de uma pitada, né, de aulas mesmo, de reflexões dentro de uma sala de aula. E aí a gente tem uma sala de aula da periferia ou do morro, como queira, do Rio de Janeiro, com um público quer dizer, uma classe de alunos com seus 1000 problemas em casa, e com uma dispersão incrível dentro da sala de aula, talvez uma descrença de que aquilo vai levá-los a algum lugar, e uma professora muito empenhada em
fazer com que eles pensem, em fazer com que eles cresçam. Só isso já vale muito a novela. E não é feito de uma forma panfletária, é feito de uma forma muito natural, muito orgânica. Acho que tem sido muito bem sucedido, tem sido muito feliz a abordagem desses temas todos. Tudo isso permeado pela história do amor materno, aí pelas figuras da Regina Casé, que é a Lourdes, da Adriana Esteves, que é a Thelma, e da Vitória, personagem da Thaís Araújo. Puxa, quero que renda a conversa muito pra gente aqui, principalmente que renda a conversa para as pessoas em casa, porque acho que vale bem a pena. Ok? E a gente se encontra logo logo. Até!